Você mata o porco, depois você sapeca o porco. Mas hoje a Andressa levantou a mão. Não, espero que o porco não seja eu, hein, Ítalo? Não, não vai ser, não. Pode ficar despreocupado. A gravação foi iniciada. Seja bem-vindo, Ricardo Alexandre Góes. Muito bem, meu amigo. Sempre bom tê-lo aqui com a gente. Olha, ei, Luciana. A Luciana está aí também, ó. Então, vamos dar um início aqui ao nosso bate-papo. Uma boa noite para vocês. Gostaria que todos aí, por gentileza, desligassem os áudios e os vídeos para facilitar aí a comunicação com os colegas que tiverem uma internet, né? Talvez não tão propícia para a nossa noite aqui. Eu sou Ítalo Coutinho, sou engenheiro mecânico e hoje estou como coordenador da pós-graduação de Engenharia de Planejamento e Business Intelligence. Essa pós-graduação, ela tem aí como objetivo tratar dos vários aspectos do planejamento de um projeto industrial, do projeto voltado aí à construção civil, né? E outras oportunidades, aí, construção de equipamentos, comissionamento, várias etapas aí de um projeto industrial típico aí. Bom, está junto comigo nessa coordenação o professor Daniel Bassoli, engenheiro também, executivo aí na área de inspeção veicular. E vou começar aqui apresentando para vocês os tópicos principais da nossa pós, depois o professor Daniel vai ter a oportunidade de explorar um pouco mais. Então, acredito que deve estar projetando aí para vocês. Daniel, você só me dá um ok aí, por favor? Perfeitamente. Projetando. Muito bem. Claramente. Ótimo. Então, essa daqui é a tela que vocês vão ter as informações da pós-graduação. Eu não vou gastar muito tempo aqui, porque depois vocês podem ter a oportunidade de explorar, e o próprio Daniel depois também, ao final, para aqueles que quiserem saber mais sobre a pós, poderão ficar conosco aqui para a gente explorar sobre a ementa e detalhar mais algum dos módulos que estão aí para vocês. A minha história aí com a engenharia de planejamento, ela já remonta aí ao início aí dos anos 2000, onde eu tive a oportunidade de trabalhar, ainda como estagiário, no planejamento da montagem de um caminhão fora de estrada, lá na mineração da CSN, na mina chamada Casa de Pedra. Fica aqui em Congonhas, Minas Gerais. Foi a primeira vez que eu tive contato com o Project. Era o Project 98, que foi a iniciativa da Microsoft em trazer o Project para o ambiente Windows, né? Muito bem. A ideia do software era que você pudesse criar uma rede de atividades, o relacionamento dessa rede de atividades, durações, ficar atento com caminhos críticos, salvar uma linha de base e fazer o acompanhamento do projeto. O software foi evoluindo, que hoje em dia você tem condições de gerenciar projetos, tarefas, designar ações a pessoas, a plano de ações, planejar o dia a dia da sua equipe, planejar multiprojetos como um grande escritório de projetos virtual. Então, o desenvolvimento foi mais do que natural, né? Era bem esperado que tudo isso pudesse acontecer, e hoje tudo tipicamente na nuvem, né? Você hoje não tem a necessidade de ter o software instalado no seu computador, basta você ter um bom acesso à internet, que você consegue, né, fazer todo esse trabalho aí através aí das ferramentas web. Nesse meu primeiro trabalho aí de fazer essa montagem desse caminhão fora de estrada, eu esbarrei com algo que todo planejador acaba um dia esbarrando, que é você ter acesso a histórico de projetos passados. Apesar que eu estava trabalhando com uma equipe que já havia montado projetos similares anteriores, né, equipamentos muito parecidos, para não falar iguais, né, tamanho do equipamento, a forma de motorização, a montagem, como que seriam feitas as montagens da caçamba e do sistema de tração, de alternador e geração de energia do equipamento. Como as pessoas eram muito experientes, isso dava um certo alívio. Mas, quando você queria buscar histórico para verificar se você não iria incorrer em alguma falha naquele seu planejamento, tanto para mais quanto para menos, né? A gente busca, ao planejar,
é o equilíbrio, é tentar encontrar ali uma rede de atividades que sejam o mais equilibrada possível diante do desafio que o cliente passa para a gente. Bom, é claro que tudo começou a gerar uma série de mudanças, né? Prazos tiveram que ser negociados nesse caso, mas ao final o equipamento foi entregue, foi comissionado e deve estar rodando lá até hoje. Tenho certeza que deve ser um equipamento muito, muito requisitado lá na mineração. Depois disso, eu trabalhei um tempo na Progem como engenheiro de planejamento, depois vinha a ser gerente de projetos, onde eu tive a oportunidade novamente de esbarrar com o planejamento de projetos, mas agora da fase de engenharia. Eu não estava mais planejando montagem de equipamento, fabricação de peça, depois a junção de tudo isso, né? Eu estava ali agora planejando como que os documentos de engenharia seriam produzidos, né? Documento esse como lá na elétrica, diagramas unifilares, trifilares, né? Na automação, diagrama de blocos, né? Na civil ali, forma e armação, por exemplo. Estou citando alguns aqui. Na mecânica, a própria montagem de equipamento, na civil, a base desses equipamentos mecânicos, né? Enfim, uma série de documentos, mais de 3.000 documentos, e me foi apresentado naquela época, e nós já estamos falando aí mais ou menos 2006, 2007, me foi apresentado o Primavera. Eu não conhecia o Primavera. Então, chegou mais um desafio, trabalhar com o software Primavera. Bom, diminuindo e aumentando naquela parte que eu mostrei, certo? Opa, tem alguém com áudio ligado aí. Bom, enfim, nós estávamos com esse desafio, né, de entender o software, utilizá-lo no planejamento, porque o contratante, por coincidência, mais uma vez, a CSN, para quem acompanhou as expansões da CSN, foi a expansão que eles chamavam de 21/40 MTPA. O contratante solicitava que o software o planejamento fosse entregue em Primavera. Eu não conhecia, eu disse lá para o pessoal, para quem eu estava trabalhando, que eu não conhecia do software. E havia só uma pessoa que conhecia do software e com horário assim super apertado, né, para poder me dar um treinamento básico. Ok, sem problema. Vamos lá nos horários que ele puder, na hora do almoço, né, em cada garfada ali, vamos entender noções gerais. E a hora que eu comecei a trabalhar com o software, eu percebi que a lógica era igual à lógica que eu trabalhava no MS Project. Isso me ajudou muito, né? Nessa época eu já tinha uma pós-graduação em gestão de projetos, já estava caminhando para fazer um mestrado em administração, mas com foco em projetos de engenharia. Então, a filosofia por trás dessas ferramentas, em tese, não muda muita coisa. Agora, o que você vai ter produzido para frente a partir do uso desse software e como que as integrações todas vão ocorrer, é isso que tem sido um grande diferencial no uso dessas ferramentas hoje em dia. Bom, passou um filme aí, né? Muitas coisas aconteceram. Depois eu trabalhei como gestor de projetos. Eu tive o luxo, né? Posso dizer isso, de ter o luxo de ter uma equipe de planejamento, um técnico de planejamento, um engenheiro de planejamento nos meus projetos, né? Isso foi muito bom. A experiência da gente em trabalhos de planejamento, ela acaba sendo apoiada por essa equipe que nós montamos. E o que aconteceu de lá para cá é que os softwares começaram a ter uma integração muito forte. Você começa a receber dados, colocar, por exemplo, numa planilha eletrônica, no MS Excel, né, e trabalhar essas informações em prol do entendimento e das tendências do projeto. Por exemplo, eu aprendi valor agregado quando eu fiz minha pós em 2002. Eu só encontrei um ambiente para aplicar valor agregado 10 anos depois em um projeto em 2012. Por quê? Por que isso? É difícil aplicar valor agregado? Não, não é difícil aplicar. Mas você tem que fazer o seu planejamento a favor do uso de uma ferramenta tão poderosa que é o uso do valor agregado para você analisar as tendências no seu projeto. Bom, estou dizendo tudo isso para vocês porque em 2010, com o convite do meu professor lá do Cefet, professor Luiz Borges, nós montamos
um curso de aperfeiçoamento de 120 horas de engenharia de planejamento. E ali nós tivemos algumas turmas com profissionais de diversas áreas: civil, mecânica, montagem de equipamento, indústria, fábrica de equipamentos, mineração, siderurgia, enfim, alunos de diversas áreas. A ideia deu certo. Uma pós-graduação em Belo Horizonte nos convidou para que a gente levasse esse curso para 185 horas, e a gente levou esse curso de engenharia de planejamento para lá, e depois a pessoa poderia fazer um outro módulo de gestão de projetos e ter uma pós-graduação completa. Então, a gente saiu do aperfeiçoamento, fomos para um curso, um módulo de 185 horas, onde você depois tinha a condição de fazer mais um módulo e ter uma pós-graduação. Bom, tivemos a oportunidade de participar, né, eu como coordenador, estar como coordenador e também como professor, de mais de 15 turmas, né, mais as 3 turmas lá do Luiz Borges, 18 turmas, e agora nós estamos na PUC Minas, com uma pós-graduação de mais de 360 horas, com essas disciplinas que nós vamos trabalhar com os nossos alunos no ambiente online, que vai ser muito propício, porque todos agora já estamos habituados a estudar online. Isso tem sido muito bom. Com isso, nós vamos potencializar essas disciplinas. O professor comenta, abre um site tal ferramenta, vamos entrar aí, vamos aprender, vamos trabalhar com isso, né? A própria PUC tem licenças de diversos softwares que a gente vai poder utilizar, né, na nossa pós-graduação. Eu não vou entrar no detalhe aqui das disciplinas, vou deixar para o professor Daniel trabalhar esse assunto com vocês, o outro coordenador que está comigo nessa pós. Mas o que eu quero dizer para vocês é uma frase que eu escutei do Daniel mais cedo hoje. Dá gosto de ver esse plano de curso. Dá gosto de ver as disciplinas que estão aqui. Depois a gente vai ter a oportunidade de apresentar os professores também, muito experientes, do Brasil inteiro, para trazer essa visão multidisciplinar de se fazer projetos. E o mais importante, de se planejar projetos. E vou falar em planejamento, meu tempo que Daniel já está me sinalizando aqui, meu tempo já tá vencendo. Eu vou estar com vocês aqui no chat, acompanhe, eu vou postar mensagens, orientações, e uma delas importante para quem quiser o certificado ao final desse webinar, deve responder um link de um questionário de qualidade que eu vou disponibilizar no chat aí para vocês. Também vou disponibilizar o link aqui da pós-graduação da PUC Minas, para vocês conhecerem, e também do LinkedIn dos nossos palestrantes hoje, que eu recebo com muito agrado, professor, coordenador do curso Daniel Bassoli, e os engenheiros José Roberto Costa e Luciana Boar. Sejam bem-vindos à PUC Minas. Daniel, a palavra é com você. Obrigado, Ítalo. É sempre um desafio começar a falar alguma coisa depois de você, né? O coordenador que já trabalha tanto tempo aí na PUC e em outras pós-graduações, com um arcabouço de conhecimento gigantesco em relação à gestão de projetos, a planejamento. Então, para mim é um orgulho trabalhar contigo e eu tenho certeza que essa pós-graduação vai ser realmente um sucesso. É uma ementa bastante atrativa, muito moderna, e ela, depois a gente vai falar, ela cobre todo o processo de planejamento, né, de início de um projeto, de um planejamento, e vai dar ferramentas aí suficientes para as pessoas realizarem um planejamento excelente, reduzindo aí os riscos, né, ao longo do projeto. O nosso roteiro hoje, pessoal, basicamente nós vamos ter aqui 2 colegas, né, dois engenheiros, a Luciana e o Zé Roberto. Eles vão falar de uma forma lúdica, de uma forma bem interessante, as experiências que eles têm com planejamento, né, com os projetos, e o início dessa nossa atividade vai ser com o Zé Roberto. Ele vai falar para a gente, né, ele é um cinéfilo, e ele vai falar para a gente sobre alguns filmes interessantes aí que abordam, de alguma forma, o assunto estratégia ligada aí ao planejamento de engenharia. E logo após a fala do nosso colega Zé Roberto, a gente vai ter a Luciana passando para a gente alguns cases interessantes
né, tanto privados quanto públicos, né, de projetos, né, de questões aí que envolvem o planejamento. Muitas coisas dão certo e muitas coisas dão errado. Então, enfim, eu queria passar a palavra para o engenheiro José Roberto. Cadê você, Zé? Boa noite, estão me vendo aí, ouvindo direitinho? Daniel? Tudo certo. Você está no cinema, né? Que sala de cinema gente, que é essa aí? Infelizmente é uma sala vazia, né? Mas segurança acima de tudo, né, pessoal? A gente tem que prezar por isso, tempos difíceis, mas vamos superar, né? Lições aprendidas aí dessa pandemia e então tô em casa aqui. Bom, acho que eu poderia, né, me apresentar dizendo meu currículo, minha experiência profissional, mas acho que depois do currículo invejável, da experiência invejável do Ítalo, eu não vou fazer isso não, porque inclusive eu acho que eu estou aqui, tive a honra de ser convidado para esse webinar, porque tem essa palavra aí, cinema, no título, né? Eu não sou nem de longe a pessoa que mais entende do assunto, mas eu duvido que tenha algum engenheiro que trabalhe com planejamento e gestão que goste tanto de cinema quanto eu. Ainda bem que está todo mundo no mudo, né? Então ninguém vai contestar isso. Então, assim, como os estudiosos, né, de roteiro de cinema, eles dizem que a verdadeira pessoa do personagem, ela é revelada quando este personagem é submetido a uma enorme pressão e quando mesmo passa por uma experiência de proporções traumáticas. Então, gente, eu vou começar contando a história de quando eu passei por uma experiência de proporções traumáticas. Eu sei que não é, assim, né, muito animador para um começo de webinar e para uma véspera de um carnaval que nem vai ter, mas enfim. Assim, eu tinha lá meus 20 e tantos anos, ali meado dos anos 2000, então, por favor, não faça a conta para chegar em quantos anos que eu tenho, mas esse é o cenário. E eu estava no Chile, imerso num projeto ali de grande relevância e visibilidade para a cidade de Santiago. A empresa de tecnologia que eu trabalhava tinha uma participação específica, mas importante para esse projeto, e a equipe ali era multifuncional e gabaritada, mas era pequena. E assim, por isso era bastante comum a gente trabalhar, né, até tarde da noite, depois do pôr do sol, de segunda a segunda. E assim, até aí tudo bem, né? Todo mundo já trabalhou, já teve em algum projeto que tem que trabalhar a noite adentro, mesmo considerando que no Chile, nessa época, o sol só sumia lá pelas 9, 10 da noite. Só que a questão é que, assim, que o estresse da turma já estava crescendo, né? E o pessoal estava doido para fazer ali um turismo básico, porque não tinha muito tempo para nada. E a gente lembrou que no litoral do Chile tem Vinha del Mar, que ficava ali menos de 2 horas de distância, né, de Santiago, e a gente estava doido para arrumar uma brecha para conhecer. Sei lá, um bate-volta de um dia já resolveria, né? A gente carimbar ali, ó, estivemos em Vinha del Mar, enfim. E assim, só que a gente tinha certeza que o gestor do projeto, que é o workaholic, porque todo gestor de projeto e ele estava sob pressão, né, por circunstância do projeto, a gente achou que ele ia oferecer uma resistência. Então a gente sempre protelava aquilo, e teve um dia que as 5 pessoas ali do projeto, né, que era toda a equipe tirando o gestor, a gente se reuniu ali, era uma quarta-feira, todo mundo conversando e tal, e a gente decidiu. Nós vamos para a Vinha del Mar no domingo, vamos acordar cedo, baixar na rodoviária, pegar o primeiro ônibus para a Vinha del Mar e ver o que dá. E assim, a única informação que a gente tinha era que existia ônibus regulares de Santiago para Vinha del Mar, de Vinha del Mar para Santiago. Então, estava tranquilo. A gente decidiu que a gente ia convidar o gestor de projeto, né, e sabendo que ele ia recusar, mas se ele fosse também seria bem-vindo, ele era uma boa pessoa, apesar de ser um workaholic, né, e fomos. Ele recusou, fomos os 5. E assim, acho que até aí tudo bem também, né? Todo mundo alguma vez já se aventurou em um país estrangeiro, só com a roupa do corpo, com uma quantidade limitada de dinheiro local, e em uma época que smartphone e rede de dados ainda engatinhavam e era luxo para poucos. E nós não éramos desses poucos, tá? Então, assim, o dia transcorreu assim, totalmente dentro do esperado, mas dentro do esperado para turistas desavisados, né? Então a gente queria ver o mar do Pacífico, a gente congelou, não tinha toalha para se secar,
E até a gente foi repreendido por autoridades locais porque a gente estava andando sem camisa no calçadão da praia. Lá a gente não sabia, assim, eles não tinham nada contra o nosso porte físico, mas é só porque lá é proibido mesmo tirar a camisa. Você só pode tirar a camisa quando você está com o pé na areia. Super estranho. Mas enfim, foi chegando o fim do dia, a gente foi para a rodoviária para pegar o primeiro ônibus de volta, né? Primeiro que tivesse. E aí notamos que a rodoviária estava movimentada e tal, e um colega nosso que tinha portunhol avançado foi lá para o guichê pedir para comprar nossas passagens e ele voltou com a notícia. Não tinha mais passagem para Santiago. Para o resto do domingo, tudo esgotado. Assim, parece que era comum o pessoal de Santiago passar o fim de semana todo em Vinha del Mar e voltava no fim do domingo, então não tinha passagem. E a gente não sabia, óbvio, né? A gente combinou numa quarta que ia e sem informação nenhuma. Mas o fato preocupante é que a equipe toda do projeto estava ali, tirando o gestor que tinha ficado. Então, assim, a gente lá em Santiago, a gente compartilhava uma sala, um espaço físico com o cliente e com o subfornecedor principal ali daquele pacote, o que havia nos contratado. Então, assim, se 5 pessoas não aparecessem, a gente ia ser notado e a gente ia ser cobrado. E o coitado lá do workaholic, do gestor de projeto, ia ficar preocupado, né? Então, assim, bateu um certo desespero, a gente fez ali uma rodinha, o que vamos fazer, contamos o dinheiro, não ia ter dinheiro suficiente para um albergue, para uma pousada, né? Se a gente considerasse que tinha que comprar passagem no dia seguinte. E a gente já estava ali sorteando para ver quem ia ficar de sentinela, madrugada adentro ali, enquanto os outros dormiam no banco da rodoviária. Passou um cara, uma figura esquisita, ele cruzou o saguão olhando para baixo, ele gritava, mas não queria ser ouvido, ele se fazia presente, mas não queria ser notado, e passou ali, Santiago, Santiago, Santiago. Vamos lá, o colega que sabe, tinha portunhol avançado, seguiu o cara até fora da rodoviária, abordou e voltou com a notícia. Tem um transporte clandestino, o cara lá não falou clandestino, né? Mas tinha um transporte clandestino com destino centro de Santiago. E era a nossa única saída. E, particularmente, me bateu um receio, porque é o seguinte, naquela época não tinha WhatsApp, mas tinha e-mail, tinha corrente de e-mail que relatava um sequestro em que a vítima acabava acordando desesperada, assim, tonta, dentro de uma banheira de gelo sem um rim. Eu pensei, já estamos aí, né? Mas assim, até aí, gente, tudo bem, né? Todo mundo já riscou um rim para evitar arriscar o emprego, né? Então, assim, vamos lá. Fomos conduzidos para uma rua erma, 2 quarteirões da rodoviária, e tinha lá um micro-ônibus caindo aos pedaços. A gente entrou, já tinha lá uns 2, 3 passageiros, ou sei lá se eram passageiros, né? Cara, nada amistosa. A gente sentou nos bancos, subiu uma nuvem de fuligem, e a gente já estava assim, mudo, tenso. Eu já estava pensando assim, tomara que escolham meu rim esquerdo, porque é o que tem uma pedra, então pelo menos fico livre da pedra. E a gente percebeu que o motorista começou a encarar a gente de cima e baixo, acho que tentando identificar o que a gente era, deve ter percebido que a gente era turista. E aí ele bateu ignição umas 2 vezes até aquele micro-ônibus ferro velho pegar e arrancou. E ali que começou o terror. Tá? Num movimento brusco, ele abriu o porta-luva, ele deu uma olhada assim para trás, suspeita, enfiou a fita cassete no tocador de fita. E aí começou a tocar algo perigosamente, assustadoramente familiar. E aí saiu isso aqui, ó. Gente, isso mesmo, cara. Leandro e Leonardo em espanhol. 2 horas de Vinha del Mar até Santiago, ouvindo Leandro e Leonardo em espanhol. Isso
foi uma experiência de proporções traumáticas. Se não é isso, não tem mais nada. Assim, no fim das contas, cheguei cheio de fuligem, são e salvo. Assim, talvez não tão são, mas salvo, lá em Santiago, mas com uma clareza muito grande sobre a vida. Planejamento é tudo, tá? Planejamento. Assim, o planejamento, o problema, assim, de uma forma geral, ele é mal visto. É tido como uma mera formalidade, tá? Para muitos, tá? Para os que não conhecem. Então, assim, muita gente é envolvida no planejamento ali de algum projeto e acha que aquilo ali é uma coisa chata. Então, vou fazer o seguinte, eu vou me valer aqui do que eu gosto de fazer, que é analogia a filmes, porque eu acho que dá para aprender muito com eles. Tá? Lá na época de colégio técnico, tinha uma piadinha recorrente que era assim, quando o colega não entendia o que o professor explicou, alguém gritava lá do fundo, explica com laranja que ele entende. E assim, eu descobri que Minha Laranja é filme. E assim, tem um tipo de filme que contextualiza muito bem o planejamento. Em inglês chama heist movie, em português leva o termo de filme de roubo, mas assim, ele abrange um pouco mais que roubo. Então, assim, eu vou focar num filme específico desse gênero. 11 Homens e um Segredo. Assim, de cara não tem a menor dúvida que os dois protagonistas, né, Danny Ocean e Rusty Ryan, eles são excelentes gerentes de projeto. Eles esbanjam as principais habilidades que a gente espera de um gestor, né? Eles têm liderança, eles têm organização, eles têm comunicação assertiva, capacidade de negociação, resolução de problemas, tomadas de decisão, conhecem a equipe, sabem delegar tarefas, têm empatia, experiência e competência na matéria do objeto do projeto. E assim, além disso, eles são charmosos e bonitões, né? Não é minha opinião subjetiva, não. O George Clooney e o Brad Pitt eles já foram eleitos pela revista Time, o homem mais sexy do ano, já umas 2 vezes. E minha esposa também acha que eles são charmosos e bonitões, então como ela tem bom gosto, né, eu tenho que concordar com ela sempre, né? Concordar com ela sempre, não tem jeito. Então, assim, o projeto deles é super difícil. É o roubo simultâneo de 3 cassinos de Las Vegas. E, obviamente, o sucesso deles não vai ser só baseado nas habilidades que eles têm, né? Então, se a gente pega o filme, a gente lembra aqui do filme e analisa o filme durante pouco mais de 1 hora de filme, a gente vai ver que os dois protagonistas eles estão envolvidos ali, ou diretamente ou indiretamente, em algumas atividades. Se a gente lembrar, eles estão coletando requisitos, eles estão estabelecendo escopo, eles estão definindo atividades e sequenciando as atividades, eles estão compondo a equipe do projeto, eles estão criando métricas, eles estão envolvendo as partes interessadas, levantando custos, determinando recursos, identificando e avaliando riscos. O que eles estão fazendo? Eles estão planejando. Então, assim, os primeiros 66 dos 112 minutos de filme é dedicado à realização do planejamento de um projeto. Isso significa, 66 para 112, que eles gastaram ali cerca de 60% do tempo, para planejamento e pouco mais de 40% do tempo para execução. Então, assim, isso assim, se a gente pensar só no tempo que é mostrado no filme, né? Porque a primeira parte do filme tem algumas coisas que parecem durar dias e tal. Mas, enfim, do filme, 60% do filme, os personagens estão planejando e 40% estão executando. E aí a gente acaba lembrando ali daquela afirmação que a gente tem dos japoneses, né? Que o sucesso deles é que eles passam de 60% a 80% do tempo planejando e só 40% a 20% do tempo executando. Então, esse aí que é o verdadeiro segredo dos 11 homens. Tá? E eu levantei isso aqui não é só para expor essa questão de que é necessário investir tempo suficiente para planejamento, não. É também para tirar esse estigma aí de que planejamento é chato e maçante, né? Que a gente pensar no filme, ele não fica só divertido depois de 50 minutos de filme, né? Ele é divertido o tempo inteiro. Então, a fase de planejamento é legal também. E outra questão assim, que eu penso também do planejamento
que o pessoal tem aí como visão negativa é essa lenda de que ele não dá certo, né? Então a gente ouve muito por aí. Já viu uma obra, né? Alguém questionando assim, já viu uma obra sair conforme planejado? Só que, assim, eu acho que tem uma outra fase que muitos aí já ouviram, eu acho que ela é mais verdadeira. Ela, assim, eu vou falar primeiro ela em inglês, porque eu acho que ela é mais legal em inglês, porque ela é mais simples e é só uma reorganização de palavras, então dá um charme. Mas é o seguinte, fail to plan, plan to fail. Falhar em planejar é planejar para falhar. Então, assim, aquela obra que nunca sai lá conforme planejado, né? Será que não foi erro de planejamento? Gastou-se pouco tempo no planejamento? Será que é a abordagem, a estratégia? O planejamento, no Brasil, pelo menos, é muitas vezes menosprezado, é subutilizado. Então, olha só, quem tem filho pequeno aí, ou quem gosta de filme de animação, né? Certamente, principalmente quem tem filho pequeno, já viu Procurando Nemo várias vezes. E aí fica lembrando o seguinte, a trama principal é um peixe palhaço que, né, tem seu filho capturado por mergulhadores e sai oceano afora, oceano adentro, né, não sei, só com uma pista, que o filho está em Sydney, na Austrália. E eu não vou culpar um pai desesperado por sair em busca do filho sem planejamento, não é isso não. Eu vou focar numa subtrama do filme, tá? Tem lá numa parte do filme, tem um aquário marinho de um consultório odontológico que está localizado perto do porto de Sydney. E lá dentro tem alguns peixes e uma estrela do mar. Só que eles têm um objetivo, a liberdade. E o grupo tem um plano para isso. Eles pretendem instruir um peixe pequeno para nadar com uma pedra debaixo da nadadeira por um tubo estreito que adentra o aquário e vai até o filtro. E, em seguida, travar as engrenagens daquele filtro e voltar. Aí, com o filtro travado, o aquário vai sujar e o dentista vai ser obrigado a esvaziar o aquário e limpar totalmente o aquário. Mas para esvaziar o aquário, ele tem que colocar os peixes em uns saquinhos plásticos. E aí, quando eles estiverem em saquinho plástico, o plano deles é rolar pelo balcão, pular pela janela, cair no toldo, passar por arbustos, cruzar a rua e chegar no Mar do Porto. E aí eles vão ter liberdade. Assim, parece um planejamento simples, mas é um tanto trabalhado. Para um peixe, é claro, né? Então, assim, se for olhar isso aí, eles têm um líder definido, as partes interessadas foram identificadas, requisitos foram estabelecidos e o ambiente, a cultura, as condições do local de execução são bem conhecidos. A equipe foi determinada, está motivada, as atividades foram listadas, sequenciadas, e mesmo que implicitamente essas atividades têm prazos estimados. E os recursos também foram dimensionados, né? E no decorrer do filme a gente acaba vendo que eles têm algumas métricas para monitorar e controlar, né, durante a execução ali, e a gente vê também que eles identificavam, mesmo que poucos, alguns riscos. Então a história principal se desenrola, o Nemo acaba encontrando com o pai, todos ficam felizes, etc. E aí vem o epílogo. No epílogo o aquário fica sujo, e o dentista morde a isca, né? Irônico, mas ele que morde a isca e acaba precisando limpar o aquário. Então ele coloca os peixes no saquinho, conforme eles pretendiam, e eles executam o que eles planejaram. Eles rolam pelo balcão, caem pela janela, caem em cima do toldo, passam pelos arbustos, cruzam a rua e chegam no Mar do Porto. Tudo conforme planejado. Só que aí eles se entreolham. Não sei quem lembra aí, ó. Eles se entreolham e eles estão boiando no mar dentro de saquinhos. Aí eles falam assim, e agora? Então, assim, no mundo real, a falta de uma definição, de uma estratégia plena, de um planejamento completo, leva a isso, né? A execução do projeto na prática já se encerrou, já não tem mais recurso para tomar qualquer tipo de ação corretiva, e tá ali, o projeto simplesmente se recusa a encerrar.
né? O gestor ele pode estar ali deparando com detalhes contratuais ambíguos que passaram despercebidos lá na fase de contratação. Um cliente pode estar se recusando a aceitar o produto final por falta de critério de aceitação bem definido no começo do projeto, ou simplesmente porque não são mais aplicáveis, porque o escopo já teve tanta mudança ao longo do projeto e não teve esse ajuste, né, das métricas, dos critérios. Ele pode estar ali se desvencilhando de batalhas de pleitos, multas, notificações, relatórios, acertos comerciais, tudo por falta de um planejamento pleno e o acompanhamento desse planejamento, né? Então, assim, em suma, a pessoa pode estar ali com um mar de sucesso à sua frente, mas dentro de um saquinho plástico, com o oxigênio acabando. Ou, assim, ela pode estar simplesmente voltando para casa, voltando para Santiago com 2 horas de Leandro e Leonardo em espanhol na cabeça. Daniel, pega a turma aí, eu não sei se eu estourei meu limite, mas acho que eu já fiz esse pessoal sofrer demais, viu? Olha, eu sei que você gosta de Leandro e Leonardo. Eu sei que isso aí você usou para brincar, porque tem gente que não gosta, né? Mas, enfim, aquela época lá tinha coisas muito boas. Hoje em dia tem coisas muito boas e coisas péssimas também, mas tudo depende do gosto, né? Então, muito legal, muito legais os filmes, né? É interessante quando a gente fala de processo, de projeto, que de alguma forma a gente pode fazer um paralelo com histórias. Há técnicas para a gente desenvolver, né, modelagem de processos que são baseadas em técnicas de contar história. Então, nós temos aqui uma colega que trabalha com cinema, ela está falando, conversando com a gente aqui, interagindo com a gente no chat, e realmente, né, o cinema, as histórias, elas deixam as coisas mais fáceis para a gente. É muito mais fácil você desenvolver um processo, você desenvolver um planejamento, contando aí uma história, desenvolvendo uma história. Então, muito legal. Eu não conheci seu livro. Eu acho até que o Ítalo já tinha divulgado ele para a gente em um grupo desses de WhatsApp, um desses milhares de grupos de WhatsApp, mas eu vou comprar o livro e vou ler. Depois a gente vai discutir aí sobre cinema. Eu sou daqueles péssimos que não lembra nome de filme nenhum, né? Mas, enfim, Brad Pitt eu já ouvi falar, né? E o Clooney também. E talvez eu possa concordar aí que eles são bonitões, sim. Muito legal, Zé Roberto. Agora eu acho que é a vez da Luciana, né, Luciana? Eu mesma. Você vai contar historinha também? Ou história real? Histórias da vida real? Vou contar a história de toda a vida, né? Porque a nossa vida também é um cinema, cada decisão. Eu vi o Leandro, ele escreveu que o planejamento serve para minimizar a desgraça, nem só na vida profissional, né? Na vida pessoal também. É muita coisa. Até com o meu time, que eu sou cruzeirense, eu falei que eu vivo uma comédia romântica. É difícil. Então, antes de você começar a coisa séria mesmo, pessoal, notem o naipe do microfone que a Luciana está usando. Esse é o microfone de locutora de jogo de futebol. Não. Atrás dessa face de menina, tem ali uma comentarista de futebol, que tem blog e tudo, né, Luciana? Conta aí pro pessoal. Hoje em dia eu tenho um podcast para falar sobre futebol com outras mulheres. E cruzeirenses, então nós não estamos muito felizes no momento, mas temos. E aí eu escrevo de futebol desde 2009, já escrevi para o Globo Esporte, já tive uma coluna publicada também no Estado de Minas, que é um jornal de grande vinculação aqui em Minas Gerais, mas na vida profissional é engenharia. Eu formei no técnico de edificações, como o Ítalo apresentou aí, lá em 2008. Sou hoje também engenheira civil e tenho a especialização em gerenciamento de projetos, né? Então, a minha vida com gerenciamento começou lá em 2008 mesmo, junto com o meu terceiro ano.
Primeiro eu tive que planejar a minha vida ali, que eu fazia 18 matérias no Cefet, 20 horas de estágio na Copasa, mas eu consegui. Cheguei até o fim do ano viva. E nessa época, em 2008, 13 anos atrás, eles estavam trocando o sistema lá, acho que era Cigen, esqueci o nome, para o famoso SAP, SAP para uns, SAP para outros. E como era estagiária, me mandaram para lá. A estagiária sempre pega as coisas de escritório que ninguém quer, mas era uma divisão de obras. Então, eu ficava responsável em transferir os itens de obra, lançar a medição e a partir desse momento, fui gostando muito de gerenciamento. Eu ia uma vez por semana na obra e ficava mais no escritório. E depois eu voltei para a Copasa como concursada, que eu falei, né, a companhia de saneamento daqui. Voltei como concursada e fiquei 3 anos numa divisão que chama Divisão de Controle e Desenvolvimento de Obras. Então, foi para gerenciamento. Eu controlava as obras ali da divisão que eu fui estagiária. E muita gente tem uma certa discriminação com a administração pública, mas ver a evolução dela aqui no Brasil, principalmente, passando do modelo patrimonialista, passando pela burocracia, e hoje muito com gerencialismo, a gente entende a importância do planejamento nela. Por quê? A burocracia, muita gente olha assim, a administração pública, nossa, ninguém gosta de trabalhar, dá tudo errado, não sei o que e tal. Mas, junto com a burocracia, tem o gerencialismo no modelo da administração pública no Brasil. E o que tem nesse gerencialismo? Ele vem da iniciativa privada e tem o accountability, que é muito falado hoje como prestação de contas. Mas a prestação de contas ela não é apenas financeira, ainda mais no serviço público, que você tem que saber o motivo pelo que faz, por quê, quando. São sempre coisas muito necessárias, principalmente água, um saneamento, que é básico, né, como o próprio nome diz. E lá na Copasa eu pude participar de todos os processos quando eu estava nessa divisão de controle e desenvolvimento. Eu trabalhava diretamente com as obras financiadas pela Caixa Econômica Federal. Na época, eu tinha mais ou menos 36 obras, cerca de 750 milhões de reais. Não tem nenhum problema falar isso, porque é público, né? E passei por várias situações que, por exemplo, uma obra pública ela é orçada. Primeiro tem a licitação para ser orçada. Depois que é orçada, vai para o processo de licitação. Para começar a execução da obra, tem mais um processo para, sei lá, caução da empresa, toda a documentação, depois todo o licenciamento e começar a execução. Então, por mais que fizéssemos o planejamento, sempre tinha aquele gap de tempo que tudo podia mudar, podia alguém invadir uma localização. E por mais que a gente planejasse bem, a reprogramação já fazia parte, até a lei de licitação que mudou há pouco tempo fala isso, que a reprogramação podia ser 25% do valor, do tempo, nem lembro direito mais. Mas isso existe, era muito necessário. E um exemplo que eu posso trazer para vocês, que eu trabalhei lá em 2011 e 2014, nós tínhamos um programa chamado Meta 2014. Entre eles tinha o projeto para despoluição da Bacia da Pampulha. Meta 2014, porque todo mundo lembra, Copa do Mundo. E a Lagoa da Pampulha, que sempre foi um grande problema, que sempre vinham gestores e falavam de despoluir a lagoa, mas nunca parar do lixo chegar até lá. E esse projeto da despoluição da Bacia da Pampulha foi muito bem programado, pensado. Eles dividiram em vários pacotes, que dividiram para várias construtoras, todas licitadas. Teve uma grande apresentação para tal. E estava tudo bem certinho. E eu ficava com a responsável de fazer esse meio de campo entre financiamento da Caixa e a engenharia. Mas teve um grandíssimo problema que o planejamento já previa, mas não sabia o quão seria grande esse problema, a desapropriação. Por quê? Numa despoluição, tem muito esgoto ilegal chegando. E de onde vem esse esgoto ilegal? Você tem que procurar. E muitas vezes vem aglomerados. Como que faz a desapropriação desses locais?
todo mundo sabe, se há mais pessoas aqui da engenharia que trabalha com empreendimentos de grande porte, sabe o quanto é difícil mexer com desapropriação. E pronto, a meta 2014, eu saí de lá, já tinha começado a Copa do Mundo, a meta 2014 não funcionou. Por mais que tinha sido feito um planejamento, uma reunião, parte técnica, todo mundo, mas não tem coisas que vão além do nosso controle. Tendo ainda a pressão política, a pressão da imprensa, toda a pressão, muita coisa rolou, mas não teve jeito de finalizar até 2014. Eu acho que até hoje nem finalizou também não, porque era realmente muito difícil essa parte. Então, a minha vida é muito doida, igual eu falei, é como o cinema. Eu decidi sair da Copasa na época que a crise estava apontando já para a engenharia. E entre várias empresas, fui trabalhar em uma outra, fui para fora do Brasil, voltei, aí trabalhei em uma de pavimentação asfáltica. No meio tempo que eu fiquei sem emprego, reformei o meu apartamento, onde eu estou hoje. E aqui eu quis aproveitar o tempo e fiz tudo certinho. Como eu sou técnica, engenheira, eu quis fazer assim, aproveitar isso como uma grande experiência para mim. Fiz todas as planilhas, planejamento, contratei, fiz tudo como desembolso do financiador, que era meu pai. Fiz tudo do jeito que dava. E eu cheguei nessa empresa de pavimentação asfáltica e eles tinham uma parceria há muito tempo com o Cirque du Soleil. Acho que todo mundo aqui conhece, né? E o circo, ele sempre vinha com tours que envolvia terraplanagem, alguma coisa assim que envolvia uma empresa de pavimentação asfáltica. Só que nesse ano, 2019, eles vieram com a tour do Ovo. Não sei se alguém teve oportunidade de ir, mas era uma apresentação diferente do Cirque du Soleil. Envolvia ginásios, estádios. E eles escolheram o Mineirinho primeiro, que é um estádio aqui ao lado do Mineirão, uma construção de 1984, e escolheram a primeira apresentação da tour no Brasil para cá. Por quê? Primeiro eles planejaram. O Mineirinho estava caindo aos pedaços. A estrutura dele estava bem ruinzinha, precisando realmente de reforma. E aí, então, meu chefe olhou, Luciana, você tem experiência com reforma do seu apartamento? Por que não vai lá reformar o Mineirinho também? Faça um levantamento e olha como está. Por que não, né? Vamos nos aventurar. E eu fui com o encarregado, fiz todo o levantamento, o orçamento, andava 7 quilômetros por dia, mas medi tudo lá, um estádio que para 20 mil pessoas, fiz 20 mil? Acho que eu estou exagerando, né? Mas é no mínimo 10 mil, é muito grande. Tem 7 níveis, 48 radiais, 32 banheiros, tô brincando, 32 banheiros não sei não, mas 48 radiais é verdade. De tanto que eu decorei, assim. E eu fiz um planejamento, eu tentei fazer um planejamento junto com o circo bem certinho, porque até a produção também tem o próprio gerente de projetos que diz quando vai chegar o palco, as pessoas, o restaurante, o que eles podem comer, porque o Cirque du Soleil envolve pessoas do mundo inteiro. E aí foi uma situação assim, eu saí da Copasa e fui trabalhar no que conhecemos como Oceano Azul. O Cirque du Soleil, ele é privilegiado no mundo, é um exemplo de que ele nada sozinho nesse mundo dele, então ele pode cobrar, que as pessoas pagam 450, 900 reais de ingresso, tem gente que paga, não é barato, e eles vieram para um estádio que estava acabando. Então, assim, eles tinham que desembolsar a grana para reformar. Eu estava lá contratando as pessoas com o tempo, fazendo. Tinha um mês, assim, depois eu fiz o orçamento em outubro e tinha a partir de janeiro, meio de janeiro para frente, para começar a mexer no estádio, para começar as apresentações no início de março. E, assim, eu consegui planejar de outubro até janeiro tudo. Contratei pintor, pessoal das esquadrias, serralheiro. Mas o que acontece? Um cliente exclusivo demais, ele sempre vai pedir mudar seu escopo toda hora. E o que você faz? Por mais que você tenha planejamento, sua linha de base vai mudar totalmente toda hora. Era assim, por exemplo, o Mineirinho, que é uma estrutura antiga, e eles decidiram colocar ar-condicionado.
uma estrutura de ar-condicionado, que o aluguel é absurdo, tem gerador e tal. E como que faz para passar o ar-condicionado? Teve que abrir portão, quebrar tudo, usei o serralheiro demais da conta, mas era o meu cliente exclusivo, prioritário, que eu via assim, ó, o salto da pessoa que passar ali não pode agarrar no chão, tinha que refazer o piso. Não posso nem responder. Mas assim, eu fiz o planejamento, do mesmo jeito, saiu, não tem jeito, eles queriam reformar metade do Mineirinho, reformou um círculo inteiro, mudou tudo, mas acarretou no aumento do preço. Mas eles podiam pagar. Então, eu chego aqui na conclusão que é o seguinte, é difícil planejar, é necessário planejar, e mesmo planejando, acontece muita coisa no meio do caminho. Aí você tem que saber qual preço você pode pagar. Um planejamento bem feito vai diminuir essas dificuldades no meio do caminho. E mesmo assim pode acontecer, mas um planejamento mal feito não tem jeito mesmo. Entendeu? É isso a minha fala. Muito obrigada, gente. Muito bom, Luciana, muito bom. Eu estou até escutando as palmas daqui. Obrigada. A Luciana tem um currículo histórico bem interessante, né? Já trabalhou em várias coisas. Falou sobre um livro que é um clássico até hoje. Ele é um livro de meados ali dos anos 2000. É Estratégia do Oceano Azul. É uma recomendação aí para todos aí que não conheçam. Tentem arrumar o livro aí para ler, porque é um livro que até hoje é muito atual, bem interessante. Tem gente até falando aqui sobre o Cruzeiro, que ele vai subir na próxima temporada, né? Então, aí, para a Luciana ficar feliz aí muito obrigada. Com a observação. Pessoal, as falas dos nossos colegas aqui, eles mostram para a gente coisas bastante óbvias, né? A gente pode até falar que são coisas óbvias, mas, ao mesmo tempo que são óbvias, muitas das vezes a gente sabe, né? A gente entende, a gente percebe que as pessoas elas não cuidam exatamente do que é o óbvio. Olha só essa figurinha, só que interessante. Essa figurinha eu achei lá na internet, né? Eu procurei PDCA brasileiro versus PDCA japonês. Então, para quem ainda não sabe o que é PDCA, é uma metodologia, uma ferramenta que a gente tem para poder fazer qualquer coisa, inclusive para a gente acordar, para ir trabalhar, dá para ser usado no nosso dia a dia, dá para ser usado durante um projeto, durante a aula, durante qualquer tipo de atividade, né? Então, o P de planejar, infelizmente, nós temos a cultura de planejar muito pouco, a gente gasta pouco tempo planejando e para correr, para fazer rapidamente o que interessa, pelas pressões, como a Luciana falou, pressões do governo, pressão da imprensa, pressão de todo mundo. Muitas das vezes a gente cai nessas armadilhas das pressões e deixa de fazer o que é correto, o que deveríamos fazer como técnicos, né, como engenheiros, como profissionais de planejamento, como profissionais aí de gestão de projetos. Raramente a gente depois checa, geralmente quando chega algum indicador, chega algum problema, é porque alguém está reclamando alguma coisa, é porque alguém falou para o seu chefe e aí ele vai procurar de alguma forma verificar determinados indicadores. E geralmente alguém já morreu, né? Geralmente o problema ele já aconteceu, você vai perder dinheiro ou vai perder prazo. E você passa, né, no A do PDCA, que é o agir, agir para você corrigir a sua rota, você fica ali apagando incêndio. Essa expressão apagar incêndio é bastante interessante, né? Você colocou fogo na coisa, são vários fatores que tem que acontecer para ocorrer o incêndio, e você fica depois ali apagando aquele incêndio, esquece novamente de planejar, esquece de fazer o que o Ítalo comentou conosco aqui no início do nosso webinar, né? O histórico dos projetos. São raras as empresas onde você consegue ter o histórico para entender o que deu certo, o que deu errado, e você corrigir a sua rota.
né? Então, nós temos que apagar essa imagem desse PDCA brasileiro. E por isso que a gente está aqui, para a gente falar da nossa pós-graduação, para a gente falar do assunto de planejamento. Eu vou trazer alguns dados aqui para vocês. Segundo o PMI, né, em 2014, alguém aqui falou sobre a questão de requisitos. O requisito foi o José Roberto que falou, a questão de levantar requisitos. Então, 64% dos projetos, né, que eles pesquisaram cumpriram com êxito os objetivos originais, né, as suas intenções do negócio. Então, nem todos os projetos eles furam, né, o planejamento. Aqui o PMI está falando que 64% dos projetos pesquisados cumpriram exatamente o que foi planejado, né, as intenções do negócio. E 16% desses projetos que iniciaram, eles foram considerados fracassados por algum motivo. Ou porque atrasou, ou porque gastou mais do que deveria, ou então você não conseguiu cumprir os objetivos, né, de negócio, ligados a requisitos do cliente, por exemplo. E 37% dessas organizações, né, quando foi perguntado por que o projeto ele foi considerado fracassado, 37% indicou falha no levantamento de requisitos de projeto. Então, muitas vezes o planejamento ele fura porque o requisito, né, tanto o requisito da organização, né, do negócio, quanto o requisito do cliente e das partes interessadas, de alguma forma, eles falharam. Então, esse foi a principal causa de fracasso em projeto. Olha só, 37% está totalmente ligado ao planejamento. Então, quando a gente olha um gráfico, se você pegar lá o PMBOK, o gráfico aí de, vamos dizer, de intensidade e tempo, né, de grandes grupos de atividades ao longo do projeto, nós temos ali a iniciação, você tem uma grande intensidade em pouco tempo, você deveria ter o planejamento com uma grande intensidade ali no início e caindo, né, à medida que a execução está acontecendo, né? O planejamento ele não acaba quando começa a execução, você vai executando e você vai planejando aí outras etapas ou mudando de rota, acompanhando, né, a etapa de planejamento andando aí junto com a etapa de controle até que você consiga encerrar o seu projeto, né? Nem sempre exatamente conforme o planejamento. O planejamento é o horizonte, é a referência, é onde você tem que olhar, né? Onde você tem que ter como referência para que você saiba qual que é o caminho que você vai tomar. Um planejamento robusto, ele vai aumentar a sua previsibilidade. Se você não tem planejamento nenhum, você não consegue prever nada, você não consegue gerar indicadores, você não consegue fazer a gestão desses indicadores. Se você não tem nenhuma referência, você não tem gestão. Se você não sabe quanto tempo que você vai realizar o projeto, você não consegue controlar o prazo. Se você não tem um orçamento feito, um OPEX, um CAPEX, você não consegue saber quanto que falta para finalizar, né? Então, para você ter uma gestão de indicadores, né, gestão de custo, gestão de prazo, a gestão dos próprios riscos inerentes ao seu projeto, a gestão dos requisitos que você tem que cumprir ao longo da execução, você tem que ter um planejamento. Então, planejamento, podemos dizer, né, que não é tudo, porque é claro que você tem que executar o que você planejou, mas talvez você tenha 50%, 60% de sucesso com um planejamento bem feito, um planejamento pensado, um planejamento consensado com todas as partes interessadas. Dentro, né, de um desenvolvimento de um produto ou serviço, que é o nosso objetivo, né, como engenheiros, como planejadores, tem a fase de conceito, a fase conceitual, você vai levantar o que precisa, e o design, você vai projetar esse conceito para depois você executar. Depois que está executado, você vai produzir, você vai comercializar e vai finalizar esse desenvolvimento, né, na fase aí de pós-vendas. Você vai dar o suporte e você vai gerar o PDCA. Você vai ver problemas que aconteceram com o seu produto, com o seu serviço, e você vai aprimorar. Quando você fala de conceito e design e da execução desse projeto, a gente está falando de um desenvolvimento interno.
né? Ele está dentro, por enquanto, da sua empresa, está dentro do seu escopo de trabalho. E ali você vai ter business cases, você vai ter diversas análises, né, de investimentos, de prazos, de mercados, de preços. Você vai ter o levantamento, né, dos investimentos e dos custos, né? Você vai fazer o orçamento, você vai prever receita para aquele seu determinado produto ou serviço, posicionado dentro de um segmento de mercado, para um determinado cliente. Você vai ter o desenvolvimento de projetos formais, o projetista sentado na prancheta. Vocês nem sabem o que é prancheta mais, né? Prancheta é uma coisa que já existiu aí no século passado. E depois desse projeto, você tem a execução e a gestão desse projeto. Depois disso, é o uso pelo cliente. Está desenvolvido, você vai oferecer, vai vender, e você vai começar a fazer forecasts, né? Você vai verificar o que você previu, se está dando certo, e vai mudando a sua rota. Você vai produzir, você vai fornecer, você vai ter contato com suprimentos, você vai ter contato com fornecedores, com a sua rede de distribuição, vai começar a gerar receita, você vai ter custos e vai ter despesas operacionais e, eventualmente, vai ter algum custo com garantia para você resolver problemas de pós-vendas. A nossa pós-graduação de Planejamento e BI tem objetivos bem dentro disso que a gente está falando, né? A gente vai entender o processo de planejamento de construtora, de fabricante de equipamento, de fabricante de insumos, projetos industriais, empreendimentos em geral. A gente vai aprender a elaborar e controlar cronogramas, né? O Ítalo falou aí do Primavera, falou do Project. Temos que trabalhar, obviamente, né, dentro da fase de planejamento, com cronograma, com recursos e com a inteligência do negócio, né, e do projeto. Então, nós vamos agregar conhecimentos aí modernos de business intelligence. Realizar a gestão, né, da construção do projeto através de controle, né, de gestão de indicadores, com dashboards e relatórios por meio de dados que são gerados ao longo aí do seu empreendimento. E aí, depois, ao final do curso, vai ser desenvolvido um planejamento completo. Então, conforme as metodologias e ferramentas que são aprendidas, né, que são dadas no curso, tem uma matéria ao final que vai ser o desenvolvimento de um planejamento, então, completo para poder aplicar essas metodologias e ferramentas. E olha só que interessante, pessoal. Aquelas fases que a gente falou de conceito e design e execução do projeto de produto e serviço, elas vão serem destrinchadas nas matérias que foram previstas para essa pós-graduação, que está lá dentro, lá da página da PUC, que o Ítalo mostrou para vocês aí, deve ter enviado o link para vocês aí no chat. Então, dentro do conceito design, a gente tem disciplinas de estratégia empresarial, de inovação e modelagem de negócios, né? Cada segmento você tem uma modelagem, tem uma maneira testada já para você conseguir desenvolver o seu negócio. A gente vai ter práticas, né, de orçamento, técnicas, premissas para o planejamento. Vocês vão ter disciplina de diversos softwares, tanto para planejamento quanto para orçamento, e vai ser falado também de BIM. Vai ter uma disciplina de ciclo de vida de produtos, né, de engenharia. Vocês vão entender como que esse ciclo de produto ele é desenvolvido dentro de diversos tipos de produtos, né, de serviços de engenharia. Aprender também de uma forma resumida, obviamente, projeto de capital, né, para você conseguir fazer um orçamento de investimentos, de quanto que você vai gastar para poder desenvolver esse seu empreendimento e os custos inerentes a esse produto e serviço, e gestão de custos e contratos. É muito importante que a gente entenda a gestão de custos, é muito importante que a gente entenda de como que é feito um contrato correto, um contrato que vai reduzir o risco da sua operação. E quando você já parte para a fase de execução do projeto, nós vamos ter cadeiras para gestão de processos e de projetos de engenharia. Não nos esquecendo da parte logística de suprimentos, de teste, de comissionamento, como que você constrói um databook, como que você finaliza
a sua obra, o seu empreendimento, o desenvolvimento do seu produto, do seu serviço. E ferramentas modernas aí, a gente vai ter introdução à ciência de dados e ao BI, e como que a gente trabalha com painéis de controle, como que a gente desenvolve dashboards, como que funciona o escritório de projeto, né? E maneiras de você fazer relatórios que vão respaldar a sua empresa, vão respaldar o seu serviço e vão passar as informações aí importantes tanto para a empresa, né, tanto para a sua equipe interna, quanto para o cliente. O meu muito obrigado, o nosso muito obrigado, né? Eu falei de forma resumida, contextualizando o nosso curso com o planejamento, né, quanto à execução e das atividades que os colegas aí, o Zé Roberto e a Luciana, falaram. Informações estão lá no site, e se vocês tiverem alguma pergunta para nós, o chat está aberto, ou vocês podem também abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente para qualquer um de nós. É isso, Ítalo? É isso, Luciano e Zé Roberto? É isso aí. Isso aí. Uhum. Muito bem. Eu queria também reforçar aqui o apoio que nós tivemos hoje para esse evento da Associação Brasileira de Planejamento, na pessoa do Carlos Ananias, que tem divulgado aí os preceitos e as diretrizes aí, de planejamento de obras em todo o Brasil. Bom, eu vou puxar uma pergunta aqui. Vou trazer aqui uma pergunta para o meu amigo José Roberto Costa. José Roberto, como que nós podemos entender que um projeto sem planejamento prejudica diretamente a estratégia da empresa no mercado onde ela atua? É tão óbvio, né? Mas eu tenho certeza que tem tanta gente que pisa na bola. Qual que é a sua opinião? Legal. Só antes eu vou fazer um parênteses aqui, porque nesse meio tempo eu já recebi muitos dislikes aqui, fui bloqueado nas redes sociais, principalmente do pessoal do fã-clube do Leandro Leonardo. Eu queria só esclarecer que eu não sou contra o Leandro Leonardo, Pensa em Mim é um clássico da música nacional. A questão lá era por ser em espanhol, tá? Só isso. A versão em espanhol é que foi o terror ali, foi a experiência traumática. Mas vamos lá, Ítalo, eu concordo com você. A pergunta é difícil. É difícil no seguinte sentido: a gente está inserido no contexto de gestão de projeto, né? Porque é que isso que o Daniel falou, a resposta planejamento é tão óbvio quanto respirar. Né? Se a gente pegar a definição clássica, né, de um projeto lá, PMBOK, um projeto é um empreendimento temporário com o objetivo de criar um produto ou um serviço único. Ou seja, ele tem um princípio, meio e fim, e por mais que seja parecido com outro, né, você mesmo comentou aí dos fóruns de estradas, ele não é igual, ele é único. Você vai ter uma linha de produção. Então, assim, eu vou voltar aqui rapidinho para o mundo dos filmes. Assim, um filme é um projeto, né? E a produção de um filme é um esforço temporário para criar algo único. Tá? Então, a produção do filme é algo complexo, mas se a gente pegar só o filme em si, a história do filme, ele não existe sem um roteiro. Né? O roteiro é um documento que tem ali tudo que vai acontecer previamente no filme. Né? Você tem a definição de onde cada cena vai passar, de qual personagem vai estar na cena, com quem que ele vai interagir, o que ele vai dizer, o que ele vai fazer. Então, assim, o roteiro é praticamente o planejamento da história, né? Então, você pega assim, imagina o melhor gerente de projeto de filmes, né? Ou seja, um diretor de cinema, o Steven Spielberg. Ele chega para fazer um filme sem roteiro. Ele tem a melhor equipe, o melhor elenco, tem Tom Hanks, tem Meryl Streep, tem Morgan Freeman, sei lá, só não tem o Brad Pitt porque o Daniel não conhece. Mas, enfim, ele entra no set de filmagem com uma ideia na cabeça, mas ele não tem nada para se orientar, nada para se guiar, nada para... Os atores não sabem o que fazer, e ele chega lá e fala assim, e aí, gente, vamos lá, essa cena aqui vai ter um ET aqui, vocês conversam com ele. Não existe isso, né? É um caos. Não tem como o resultado ser bom, né? Se chegar em algum resultado. Então, assim,
aí alguém vai falar assim, não, tem um filme, arte aí que foi feito totalmente sem roteiro e né, ficou conhecido, mas, gente, são casos raríssimos, né? Não tem como. Então, assim, hoje em dia tudo é dinheiro, né? A gente não vai se enganar, né? Então, o cinema mesmo é conhecido como uma indústria cinematográfica, né? Um estúdio hoje em dia não vai aprovar uma produção que é cara sem ter um roteiro, sem saber o que ele está fazendo. E em qualquer área, a situação é essa. Simplesmente seria loucura do investidor, um dono de empresa, um gerente de área, aprovar um projeto sem planejamento, sem saber onde que ele vai pisar. Né? O Daniel falou há pouco aí de sucesso de projeto. O interessante é o seguinte, o PMBOK define como sucesso do projeto como ele tendo sido executado dentro do prazo, do custo, da qualidade e do escopo. Dentro. Não é nem questão de ser executado em menor custo ou menor prazo, por exemplo. Né? Por exemplo, se for em menor custo, significa que pode ter sido um valor que a empresa reservou para o projeto, mas poderia ter sido aplicado em outro investimento. Então, ela teve perda ali, né? Se eu for pensar, o projeto economizou, mas aquele dinheiro poderia ter sido aplicado, se você soubesse que você ia economizar aquele dinheiro. E se você... Outra coisa que eu comentei aqui, menor prazo, significa que esse projeto teve mais sucesso que foi dentro do prazo? Não, porque de repente, o que você tinha que fazer? Seu projeto era fazer o projeto de engenharia, fabricar e entregar uma máquina de grande porte para o cliente, e aí você pega, adianta o cronograma, entrega antes do prazo, excelente, só que o cliente não está com as bases civis prontas, por exemplo, que era um outro projeto interno do cliente. E as bases civis nem estavam atrasadas, elas estavam dentro do prazo, eu sei que adiantou. E ele não tem onde estocar aquilo. Então, assim, o que ele vai fazer com aquilo? O seu projeto adiantou, mas não foi sucesso. O sucesso está ser dentro do prazo. E você só sabe se ele está dentro do prazo, adiantado ou atrasado, se você tem um planejamento para comparar. Então, assim, eu vou voltar lá naquela frase que eu disse antes, não é o Leandro Leonardo, eu vou voltar lá. Falhar em planejar é planejar para falhar. Essa frase aí carrego para sempre. Espero que vocês também. Eu até vi alguém no comentário aí que falou que o planejamento é para... Como é que foi? Para evitar... Desgraças maiores. Mas assim, a sensibilidade, a sensibilização que a gente tem que fazer é o seguinte, ele tem que ser feito para ser executado e de uma boa forma, entendeu? Ele não é feito para você só para ter uma métrica, é para você seguir. Então, gastar tempo no planejamento é para você executar conforme planejado. Legal, Zé Roberto, é isso aí. A gente não pode esquecer isso mesmo, né? O planejamento, ele é um roteiro, ou como diz a Thaís, o plano de filmagem, né? É importante que a gente tenha ele como referência, porque algumas coisas podem mudar ao longo da execução, ao longo aí né, de como que as coisas vão acontecendo, né? E a Kerly até falou, também o seguinte, integrar todas as partes envolvidas é fundamental, certamente, né? A gente não consegue fazer um levantamento bom de requisitos e a gente não consegue fazer um bom orçamento, um bom planejamento sem envolver as pessoas, porque existem, além dos requisitos do cliente e da empresa, do negócio, tem os requisitos também das partes interessadas, né? Aquelas pessoas que vão trabalhar, a pessoa da produção, enfim. Tem perguntas aqui para a Luciana. Você está aí ligada, Luciana? Tô aqui. Perfeito, Eu vi. perfeito. Pergunta da Da Amanda. Isso. Ela te perguntou quais ferramentas que mais utilizava dentro da Copasa. Olha, E eu ia te perguntar uma seguinte, quais são as melhores ferramentas, né, para um bom planejamento? Talvez você possa responder aí as duas juntas. respondo. É isso aí. Respondo sim. Então, lá na Copasa, como foi antes do Power BI, e Project era uma licença que era um pouco difícil de usar na época lá, mas eu utilizava muito o SAP, claro, tirava meus cronogramas físicos, financeiros de lá, e muito, era 98% do tempo Excel.
utilizava bastante Excel. Mas a ferramenta mais importante que eu utilizava era a comunicação. O tempo todo, eu acho que é a ferramenta mais importante para o planejamento em geral, porque muitos dos planos lá de saneamento mudavam. Por exemplo, eu lembro de uma obra que tinha uma posição política muito grande, que foi uma região rica aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, que vinha um grande mau cheiro, e era assim, uma posição política na imprensa e tal. Começaram a construir, apareceu um matacão, algo bem ruim, que tinha que desviar a linha que eles estavam construindo. O que tem que fazer? Não tem jeito de fazer uma linha, uma adutora, ou sei lá o que seja, fazendo sondagem de metro em metro. E isso pode acontecer. O que é mais barato? Escavar, a gente sabe que a escavação é um dos itens que mais pesa para saneamento, né? E então o jeito era conversar. Peguei o engenheiro da Copasa, o engenheiro da empreiteira e vamos conversar, porque o planejamento que tinha que sair primeiro entre eles, depois comigo, para passar esse planejamento para frente. E não adiantava eu usar um Project, um SAP, um Excel e colocar lá. Eu tinha que primeiro conversar com eles para decidir. Então, se você não tem essa facilidade com a comunicação, o planejamento ele vai falhar, como quase sempre falha, mas ele não vai chegar em nenhum lugar. Então, é muito importante a comunicação entre todas as ferramentas disponíveis aí no mercado. Não pode deixar ela de lado. Respondido? Super respondido, super respondido. A gente até tem uma colaboração aqui, né? De nada adianta um excelente planejamento se ele for feito sem envolvimento e colaboração entre as diversas áreas. Exatamente. Principalmente quem vai executar. Exatamente. Então, o envolvimento não é só o envolvimento da execução, mas o envolvimento de participar desse planejamento. Isso. Porque se a produção não acreditar no planejamento, ele irá para a gaveta. Para ele acreditar, para a produção acreditar no planejamento, ele tem que ter participado desse planejamento. Pois não. Daniel, só fazer um comentário aqui do nosso colega Luiz Parente. Ele fez uma pergunta aqui que eu me faço essa pergunta até hoje, sabe, Luiz? Qual que é o limite do trabalho do gestor do projeto e do engenheiro de planejamento? Então, vamos lá. Tradicionalmente, na construção civil, se você procurar um artigo que eu escrevi, que está aí na internet, o gestor da obra é um tocador de obra, é um cara centralizador, que ele pega tudo ali para fazer ali, faz de tudo, ele compra, ele contrata, ele manda embora, ele olha a qualidade, ele olha o cimento, o concreto, ao dia que vai fazer a laje, ele paga cerveja para o pessoal no dia de fazer a laje, não sei o quê. Então, esse cara faz de tudo. Aí esse cara começou a ficar sofisticado. Ele deixou de fazer tudo. Hoje ele tem um engenheiro de produção trabalhando junto com ele. Então, você tem na obra um gestor da obra, que é um engenheiro civil experiente, e você tem um engenheiro de produção dando suporte à produção no dia a dia. Bacana? Isso é um modelo que está se replicando. Eu e Daniel, a gente teve a oportunidade de trabalhar numa auditoria recentemente em São Paulo. Era um modelo que a gente viu, né? Fizemos alguns comentários e ajustes de melhoria lá para o nosso cliente. Mas esse engenheiro de produção ainda não é o luxo que eu tive, que eu comentei para vocês, de ter uma equipe de planejamento, ter um engenheiro de planejamento, um técnico de planejamento. Basicamente, o gestor de projeto cuida de tudo, cuida até do marmitex, que não pode atrasar na obra, ele cuida do clima organizacional, ele cuida do recebimento dos investidores lá para a obra, ele cuida do pagamento aos fornecedores, compras, ele enxerga o todo. O engenheiro de planejamento, ele vai traçar a linha, o pipeline de condução das atividades, criar indicadores, acompanhar esses indicadores e soltar relatórios de tendência. É aí que está a inteligência do negócio. O gestor de projetos é o cara que é o grande promotor e o puxador do projeto, e o engenheiro de planejamento é o cara da estratégia,
é o cara da inteligência que empurra o gestor de projetos. Cara, se você não fizer isso, não fizer aquilo, a tendência é de que vai falhar nisso e naquilo que nós estamos analisando aqui. Sobre a questão do curso em si, eu sou professor da pós de gestão de projetos na PUC há muitos anos. Eu sei qual é a proposta da pós de gestão de projetos da PUC. A Luciana foi aluna minha. Eu posso falar como aluna. Pode falar como aluna. Primeiro que é uma visão mais negocial e mais superficial sobre a condução ali do projeto. Você não tem lá, por exemplo, somente aulas de project, de primavera, plano de ataque de uma obra, que é o que a gente vai ter na engenharia de planejamento, né, Luciana? Eu acho que você pode fazer esse comparativo até melhor que eu aí. Eu vi o que vocês colocaram aí da ementa. Eu falei, até estou conversando com o Ítalo, que eu estou com muita vontade de fazer, porque eu sou uma pessoa que empolgo muito. E acho que minha última ferramenta que eu empolguei foi com Power BI. E eu aprendi a fazer da linguagem M, do DAX e tudo. Implantei na última empresa que eu trabalhei. E eu era analista de projetos, fiz o acompanhamento. Aí chegou uma pergunta, mas como você analisa a partir desse dashboard? Eu fiz a pós-graduação, mas eu não sabia como responder. Por mais que eu estude assim, desde lá do Cefet, fiz 1 ano de planejamento, orçamento e controle, mas são coisas que dão uma travadinha às vezes. E eu vi que essa pós-graduação, eles estão oferecendo mais um foco analítico. E na gestão de projetos, no gerenciamento de projetos, ele é mais assim, você ser um agregador de todas as partes que são necessárias para executar um projeto do começo, meio, até encerrar esse projeto. Eu acho que é essa a grande diferença. Eu entendi certo, gente? Oi? Alguém? Luciana, eu acho que você está coberta de razão. Não é? Quando a gente fala de gerenciamento de projeto, em geral, a gente tem um projeto que foi iniciado, né? que está acontecendo, que está sendo executado. Quando você fala de planejamento, é algo que está antes. E começa antes do gerenciamento do projeto em si. Aí começa, é tudo junto, pelo que eu entendo, que o projeto não pode ser executado, o projeto na gestão de projetos não pode ser executado antes do planejamento também não, mas eu entendo que é uma grande ferramenta, que é a parte principal, como a maior matéria é escopo, a principal parte é o gerenciamento e planejamento de escopo, e não tem como... A matéria de escopo é pequena diante da necessidade da implantação dela. Por isso que eu vejo essa pós-graduação bem boa nesse lugar. Escopo é o requisito, né? A gente está falando de o que é que o cliente quer. Escopo é o que está englobado. O que é que você vai fazer? Exato. Mas como você vai fazer? Né? Aí entra o planejamento do jeito que vocês ofereceram. É isso aí. Legal. Pessoal, temos alguma pergunta? Queria perguntar para o nosso amigo Ítalo aí, por que tem falha, Ítalo, de planejamento, né, de execução desse planejamento ao longo do desenvolvimento aí dos projetos, né? Por que acontece isso geralmente? Bom, primeiramente, porque a turma se preocupa em sair fazendo a qualquer custo, produzir, porque a medição, geralmente, quando você tem um projeto de engenharia, os boletins de medições, você não tem lá 20% do valor total do projeto para entregar porque um planejamento foi feito, ou 5%, ou 10%, seja lá qual for o percentual. Em geral, não existe essa valorização. A turma já tem que começar a produzir alguma coisa, mostrar que tem serviço, vamos lá terraplanar, se está chovendo ou não, se foi feita vistoria cautelar ao redor lá da obra, né? Vamos começar a comprar os grandes equipamentos aqui, mas antes da gente verificar se a metodologia, o plano de ataque para instalar esse equipamento em um projeto Brownfield ou Redfield, por exemplo, né? A turma sai atropelando tudo isso. Isso tem sido muito recorrente, muito recorrente. É o principal causador das falhas de planejamento, no aspecto, assim,
por mais que você se esforce para entender aquele ambiente caótico, o planejador parece que ele está fazendo as builds de planejamento, ele está sempre para trás, né? Ele não consegue enxergar 2, 3 semanas para frente para poder orientar o gestor de projetos, orientar o empreendedor nas tomadas de decisões. Então, realmente falta muito disso aí, né? Eu queria fazer um adendo à pergunta que foi feita a Luciana a respeito das ferramentas. Eu diria para você o seguinte, de maneira bem tranquila, bem consciente, a gente utiliza a ferramenta que a gente tem em mãos. Se eu tenho o Excel, é aquilo ali que os envolvidos conseguem compreender e trabalhar, eu vou buscar trabalhar com o Excel. Se eu tenho o Project, todo mundo tem ali acesso, eu posso fazer um PDF, mandar para a turma, eu vou trabalhar com o Project. Se eu tenho um portal de gerenciamento de projetos, eu vou utilizar daquela ferramenta. O difícil de tudo isso não é escolher a ferramenta correta, é a disciplina em atualizar essas ferramentas, que é um causador de falha também em planejamento, essa falta de disciplina, o que você mostrou lá, que os nossos amigos japoneses são fantásticos nisso aí, né? Tá bom? Espero ter respondido aí. Perfeito, perfeito. Eu acho que é isso mesmo, né? Existe, às vezes, o planejamento, às vezes. Muitas vezes existe mesmo um planejamento de fato, onde teve a participação das pessoas, e a gente tem problemas das pessoas adotarem, né? Adotarem esse planejamento e executarem exatamente o que estava previsto, e usar esse planejamento como uma referência, né? Então, falta essa questão da disciplina realmente. Temos mais perguntas? Teve um outro comentário aqui interessante, né? Um grande erro é iniciar projeto com baixo nível de maturidade. Certamente, certamente. Quando você não tem detalhamento suficiente para você conseguir executar, provavelmente você vai ter margens de erro e grandes riscos aí durante a execução. E muitas vezes, infelizmente, a gente não tem tempo, não tem prazo, as pressões são grandes e isso aí acaba também sendo um causador de não conseguirmos planejar de forma adequada, né? Temos que tomar muito cuidado, porque não planejou, certamente você vai perder muito a previsibilidade. Então, você não vai conseguir prever. Uma pergunta interessante que foi feita, se tivéssemos que dividir a ementa do curso em 2 partes, quanto que seria o percentual de BI e quanto que seria de planejamento, né? O BI é uma ferramenta que vai ser dada lá dentro das matérias, né, das disciplinas. Podemos dizer aí que BI a gente vai abordar em 2 matérias específicas, mas, obviamente, quando você fala da matéria lá, que é uma matéria que tem grande carga horária, que é o planejamento do início ao fim, a gente vai abordar bastante aí o BI. Quanto que você estimaria, Ítalo? 20% de BI, especificamente? Talvez 20%. Boa pergunta, né? Isso vai depender muito da turma, o que cobrar dos professores, os exercícios que os professores fizerem em todas as disciplinas, que, por exemplo, tem uma disciplina lá de logística. O cara pode usar o Power BI, pode usar o Google Data Studio, pode usar o Tableau para fazer ali uma análise, ali, uma interpretação mais visual e, de certa forma, usando algum algoritmo para entender ali, por exemplo, lead time de fornecimentos, entendeu? Então, assim, de 20% a 30% é um percentual bom aí, porque o nosso curso não é de Business Intelligence, né? A PUC tem um excelente curso de ciência dos dados, né? De BI, mas o nosso foco é usar o BI é a ferramenta para controlar o que foi planejado ou fazer um histórico, né? Do que vem para frente. A gente vai ter um outro webinar que a gente vai mostrar o BI em praticabilidade de chuva e raio. A gente vai mostrar isso aí para a turma. A gente fez um de orçamentos um tempo atrás, mostrando o BI em orçamentos. A gente vai fazer um de praticabilidade. Sigam a gente aí no LinkedIn, nas redes sociais aí, que em breve o convite chega para vocês aí. Legal, Ítalo. Então, a gente chegou num acordo, né? Cerca de 20%, 30%. Nós temos 2 pessoas querendo falar. Um é o meu amigo que fez mestrado comigo, Marcos Valdeir, e a outra é a Luciana. Querem fazer pergunta? Podem ligar o microfone, por favor.
Para o ímpar, Marcos ou Luciana primeiro? As damas primeiro, Marcos? Certo. Combinado. Obrigado, Marcos. Na verdade, não é bem uma pergunta, né? Mas é um comentário, né? No caso, as colocações todas foram muito boas, né? E o que a Luciana trouxe para a gente a respeito da visão que as pessoas têm dos órgãos públicos, né? Por mais que se planeje, por mais que se faça tudo, sempre vai ter problemas mais na frente. Então, o planejamento nos órgãos públicos acaba sendo muito mais importante, né? Acaba sendo um gargalo também. E a burocracia que quem está de fora das empresas públicas alegam, né? Acaba dando essa má visão, mas a gente precisa trabalhar assim, né? E outra coisa que eu queria colocar só é depois, se puderem, passar para o meu zap, após, que eu comentei aqui, eu trabalho com engenheiros, né? Eu sou estudante de arquivologia. E eles me perguntaram, me dê mais informações sobre essa pós, sobre esse mestrado. Aí eles dizendo, calma, gente, daqui a pouco eu passo. Aí, se puderem passar para mim, viu? E parabéns aí, sucesso. Foi excelente, valeu a pena passar essas horas ouvindo vocês aí. Luciano, muito legal. Muito obrigado. Parabéns. Assim, passa o seu contato para nós, que a gente ou passa diretamente para mim e para o Ítalo, ou então responda lá na pesquisa, que aí a gente bom, passa para vocês as informações. Ótimo. Obrigado. Tá bom. Tchau, gente. Boa noite. Sucesso. Boa noite. Obrigada. Marcos. Tudo bem, Marcos? Olá, pessoal. Conseguiu boa entrar? Noite. Consegui sim, Daniel. Peço desculpas porque não consegui aqui pela ferramenta fazer a interação via chat, ou via chat, né? Mas quero desejar sucesso aí para você, para o Ítalo, grande companheiro do PMI-MG de longa data já, deve se lembrar de mim. E eu estou percebendo que vocês estão fazendo um uso bastante racional das questões chaves, né, de gestão de projetos, de planejamento, procurando trabalhar as questões de soft skills, né, principalmente a questão cultural aí, que eu acho que é uma que a Luciana D, né, que acabou de falar, coloca em relação ao órgão público, e eu tenho experiência de trabalhar com empresas públicas. Minha esposa é engenheira e trabalha em serviço público, tá? De engenharia. Então, o problema, gente, é que não muda muito de uma empresa como a IBM para uma empresa como a Prefeitura de BH, por exemplo, tá? A gente pensa que, às vezes, o órgão público é um problema por questão cultural, etc., mas a questão cultural, ela existe também numa grande organização, e ela é empecilho para um bom planejamento, às vezes, e também para a boa execução de um projeto. Então, vocês estão de parabéns, estou vendo aí que todo mundo tem muita experiência e que vão colocar esse soft skill aí em prol dos alunos. Eu desejo sucesso para vocês. Abrir o áudio mais para falar isso. Abração para todo mundo. Obrigado, Marcos. É sempre uma satisfação ter você aí junto com a gente aí. Tá? Obrigado aí pela sua participação. Valeu. Um abraço, gente. Boa sorte para todos. Bom, agradecer também a presença do Marcos aí. Sim, recordo de você lá do PMI. Eu sou filiado já, poxa vida, esse ano vai fazer 15 anos de filiação. No passado, acho que foi 2019, eles até deram uma medalhazinha lá, né? Eu ganhei de 12 anos, de 10 anos, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu sempre busquei, e aí fica uma dica para todos aqui, participar de entidades que elas façam sentido para a profissão que eu desenvolvo ou para relacionamento, networking, né, dentro daqueles anseios ali, sejam eles profissionais ou pessoais. Então, fica uma dica. PMI Minas Gerais é muito atuante, é um dos PMIs que mais conseguem agregar valor ao seu filiado. Então, eu tenho uma honra muito grande de já ter colaborado por várias vezes em palestras, artigos, corrigir artigos. Ano passado eu corrigi artigos, coisa que antes era o contrário, né? Eu quem mandava meu artigo para ser corrigido. Ano passado eu tive essa oportunidade e foi muito bacana, Marcos, fantástico tê-lo aí com a gente, né? E depois vamos conversar aí para a gente trazer o PMI. O PMI já é um grande apoiador da pós de gestão de projetos da PUC Minas, trazer o PMI aí também junto com a nossa pós aí. Obrigado. Beleza, um abraço, obrigado.
Pode contar comigo. Legal. Aqui nós temos mais alguns comentários aqui bem interessantes. Luiz, vocês concordariam em que os brasileiros têm cultura de pular a etapa de planejamento e ainda estão em defasagem na tecnologia, como no caso do BIM Power BI, portanto, ter essa especialização e know-how seria um diferencial no mercado de trabalho no país? Isso aí eu acho que é uma pergunta aí para o Ítalo, talvez, né? Eu posso dar meu pitaco aqui. O brasileiro, ele tem sim, isso aí é reconhecido, que nós temos essa cultura, né, da indisciplina quanto ao planejamento. O japonês, eu vim da indústria automotiva, trabalhei 10 anos num grande grupo automotivo aqui no nosso estado de Minas Gerais, e felizmente lá havia muito planejamento, porque a falta de planejamento ela gera um risco muito grande de custo e de qualidade, né? Mas, em geral, a gente vê que tem aí essa indisciplina do planejamento e o gestor de projeto, o planejador, tem que estar em cima ali das pessoas para poder cobrar o cumprimento do que foi planejado. Em termos de tecnologia, tem muitas coisas começando, né, a acontecer, muitas coisas começando a ser implementadas e usadas. Softwares, os dashboards, são coisas que ainda tem que entrar na cultura, tem que entrar no sangue aí dos executores. Com certeza. Nós já fomos, né, Ítalo, em algumas obras aí que gestão à vista, zero. Nem aquela gestão à vista de papéis impressos, né, num quadro branco. Não tinha. Mas, assim, até fazendo uma observação que é muito pertinente, eu diria para vocês que nós não estamos para trás em nada, não, tá? Se falar assim, lá no Japão, lá nos Estados Unidos, lá na Alemanha, os caras podem ter mais acesso à tecnologia e equipamentos robóticos, laser scan com tecnologia LIDAR, enfim, pelo barateamento, por já utilizarem isso há mais tempo que a gente, mas nós estamos aqui na crista da onda, tá? Você vê o trabalho que o S11D fez só para montar os equipamentos do modelo modular e a forma que eles transportaram toneladas e toneladas, movendo isso, né, através de portos, ferrovias e depois a movimentação terrestre, é um exemplo aí de utilização de tecnologia para você montar a logística de um projeto daquele porte lá, né? O S11D hoje corresponde a maior parte da produção da Vale, se escoa, acontece a produção por lá e o escoamento também da produção, né? Pela questão da duplicação da rodovia da ferrovia Estrada de Ferro Carajás, mas foi sim uma utilização intensa de tecnologia. Recentemente, nós vimos um trabalho da ThyssenKrupp que os caras, ao invés de mandarem uma equipe para ficar lá 3 meses para fazer as build numa planta, numa siderúrgica em Vitória, mandaram o drone, mandaram o scanner a laser, uma semana, um custo mínimo aí para fazer, talvez 1/4, 1/5 do que iria gastar. Agora, atualmente, está o pessoal com essa mesma tecnologia fazendo levantamento de campo, de as-built, enfim, de fachadas e tudo, utilizando drone, utilizando scanner a laser, né? O ganho de tempo e de qualidade, quando você gera uma nuvem de pontos dessa, é fantástico. O pessoal da construção civil está se destacando muito com o BIM. Hoje, a pequena construtora já consegue ter acesso a adquirir uma licença de um Revit da vida, por exemplo, e ter um profissional que possa trabalhar ali e comportar o custo desse profissional, já convertendo para os benefícios, né, na análise de interferências, lançar projetos 2D na fase de construção, verificar o avanço da obra na parte de planejamento, a logística de montagens e suprimentos, etc. Então, a nossa construção civil está se destacando muito com isso daí, né? A MRV tem um trabalho de BIM, a Direcional Engenharia, poxa, é lindo de ver, e outras construtoras, né? Eu estive numa obra em Ribeirão Preto que não tem mais papel. Você tem lá uma tela, um grande tablet, né? Uma televisão aí de 50 polegadas, né? Funcionando como um tablet gigante, que o cara vai lá, busca o desenho que ele quer analisar, o AutoCAD, e expõe ali para o pessoal discutir, né, alguma coisa ali sobre a obra, né? E fora o uso aí intenso aí de tecnologia em seus projetos aí. Então, assim,
nós temos muita coisa, temos como fazer mais e precisamos aprender essas novas tecnologias para a gente explorar cada vez mais, né? Para o planejamento, o monitoramento e o controle aí de todos esses projetos, esses empreendimentos aí, tá bom? Daniel, acho que está ficando meio avançado o tempo aí, o papo está muito bom, mas em respeito aos colegas aí, né? Vou postar aqui mais uma vez aqui os links aqui para vocês responderem o questionário lá de qualidade do nosso nosso evento, né? Do nosso webinar. Convidá-los novamente a conhecer a nossa pós, né? E em breve nós vamos fazer outros webinars aí sobre planejamento. A gente gostaria muito de tê-los conosco aí. Da minha parte, como coordenador, eu vou deixar você fechar e ver se a gente não esqueceu nenhuma pergunta. A Amanda está perguntando aqui como as regulamentações, normas e poder público podem auxiliar no processo de planejamento. Olha, conversando, eu acho que esses caras são pouco ouvidos e muitas vezes pouco querem falar. Eles ficam lá em ambientes, às vezes, um pouco reclusos, né? Até pela postura de ente público para não se envolver. É complicado, a gente sabe que tem relacionamentos complicados aí muitas vezes, mas eu acho que o diálogo é fundamental nessa parte de planejamento. Imagina você fazer uma obra de retrofit de um prédio de 40 andares, de 20, 30 andares aqui em Belo Horizonte, sem deixar de envolver BH Trans, né, que cuida do trânsito aqui da cidade, e outros órgãos públicos aí. O problema é que, às vezes, a BH Trans é meio fechada, difícil de você acessar, né? Fica a dica aí para a BH Trans ficar mais aberta aí, né? A questão da política, né? Ela falou sobre a questão da política, sim, é um problema, Só que o nosso país ele tem evoluído muito. Muito. Às vezes a gente que está aqui, a gente não consegue perceber tanto essa evolução, mas todo mundo está mais informado, a gente tem Tribunal de Contas que está sempre em cima, a gente tem denúncias, a gente tem sistemas para dar maior transparência aí, né? A gente tem regras de governança que estão sendo utilizadas, estão sendo implementadas aí, pelo menos no nível federal em alguns estados. Em termos de município, tem muito a evoluir ainda, né? São muitos municípios, é difícil de controlar, mas eu acho que a gente está ainda assim com grandes problemas aí quanto à política, mas estamos evoluindo, né? Em termos aí de governança, sim, com certeza. Enfim, eu acho que é isso. Se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, né? Eu queria ver aí se o Zé, se a Luciana tem alguma coisa ainda para comentar, se concordam aí com tudo que a gente falou, se discordam também podem falar, porque eu acho que o principal objetivo de um webinar, além da gente poder apresentar aí o nosso trabalho, passar um pouco de experiência, ouvir vocês também e as experiências de vocês para que a gente aumente aí o nosso network, para que a gente consiga debater aí pontos importantes da nossa engenharia. Muito bom. Então, eu acho que é isso. Obrigado aí a todos pela presença. Então, estamos à disposição. Vou deixar também meu e-mail aqui da PUC Minas, para quem quiser saber mais sobre a nossa pós. Às vezes a pessoa solicita uma visita, uma apresentação na empresa ou para um grupo de amigos. Nós estamos totalmente disponíveis aí, né, Daniel? A gente quer realmente exaltar aí o belíssimo trabalho que a PUC tem feito com diversas pós. Então, a gente quer trazer mais um projeto pedagógico de sucesso aí que seja bem aderente aí ao mercado, né? Acho que o nosso desafio vai ser esse. É isso. O papel da academia é a gente conseguir melhorar os projetos, né? Melhorar os empreendimentos, as empresas. Então, dando ferramenta para os funcionários e para os empreendedores para fazerem, né, o seu trabalho sempre da melhor forma e sempre aprimorando a maneira como a gente aborda aí os problemas do dia a dia. Então, eu acho que é isso. Podemos encerrar? Podemos. Obrigado a todos, né? Perfeito, pessoal. Muito obrigado.